Nesse momento nós deixamos as demais coisas e estamos aqui reunidos, reunidas para estar na presença de Jesus que nos ama tanto. E diante deste Senhor que nos ama como ninguém mais pode nos amar, a nossa primeira atitude deve ser também de mostrar a Ele o nosso amor, o nosso cuidado, a nossa reverência, o nosso respeito à pessoa de Deus. Por isso, convido a que você esteja em oração comigo, adorando, engrandecendo ao nosso Deus. Pai, nós nos alegramos de estar na Tua presença nesse momento de reunião de oração. Realmente sentimos que Tu tens nos amado, que o Teu amor tem nos alcançado. Nós sentimos, ó Deus, o Teu cuidado, a Tua proteção sobre nós e sentimos, ó Deus, que nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti, porque de Ti vem toda a energia, todo o sustento, toda a força que nós necessitamos para o nosso dia a dia. Pai amado, nesse instante, nós, Senhor, nos aquietamos e nos desligamos dos afazeres, das preocupações, das ansiedades, para nos concentrar neste momento de diálogo contigo, de comunhão contigo, entregando em Tuas mãos nossas aflições, mas também abrindo nosso coração para acolher aquilo que Tu tens preparado para nós nesta noite. É assim que nós nos colocamos diante de Ti, humildemente, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Eu separei para nossa leitura, neste momento de nós intercedermos a Deus, um versículo que está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 3, verso 39. Segundo livro de Samuel, capítulo 3, o verso 39. É um momento onde Davi, ele está abatido, ele está enlutado. Um dos líderes que ele estava fazendo aliança para poder ali ampliar o seu poder, o seu domínio e fazer a oposição a Saul, este líder morreu. E aí, diante das questões que são ali colocadas, Davi afirma no verso 29, no verso 39, 2 Samuel 3, 39. No presente sou fraco, embora ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais fortes do que eu. Retribua o Senhor ao que fez mal, segundo a sua maldade. No presente, ou seja, nesse momento, eu sou fraco. Embora ele estivesse com a unção de reinado já sobre a sua vida. Mas ele reconhece, estes homens são mais fortes do que eu. Retribua o Senhor ao que fez mal, segundo a sua maldade. Ele poderia se revoltar, poderia juntar ali os valentes, os líderes que ele tinha ali consigo, irem atrás, buscar informações, saber quem que matou aquele líder, que o líder era o Abner, e para que pudesse então se vingar, impor justiça, mas Davi compreende que qualquer vingança, qualquer castigo e toda justiça reta, digna, vem do Senhor. Então retribua o Senhor ao que fez mal, segundo a sua maldade. E ele ainda coloca, a proporção desse castigo, a proporção deste mal, é o Senhor quem vai medir, porque nós, humanos, às vezes dosamos as penas, a condenação de forma maior do que o devido, ou menor também do que o devido, mas Deus pesa a condenação de forma adequada ao mal praticado. E especialmente quero deixar para nós nesta noite: no presente sou fraco.
Mas ele tinha um Deus que o fortalecia, um Deus que operava justiça, um Deus que via todas as coisas e um Deus que podia fortalecê-lo. Nós vamos, nesse momento, ler os pedidos que são feitos aqui. E talvez nesta noite, alguém que esteja participando conosco esteja com esse mesmo sentimento do Davi. Estou me sentindo fraca, eu estou me sentindo impotente diante da força de outros que estão diante de mim. Mas o Senhor, Ele concede a força, a justiça a cada um, na medida que cada um precisa receber dele adequadamente. Os pedidos que nós colocamos agora nas mãos de Deus, para que Deus possa abençoar e operar a cura, operar ali o milagre, operar ali as resoluções dos problemas, são pedidos por saúde, Covid-19. A Paula pede pela Leda e o Paulo. É um casal, ambos estão contaminados e estão em estado grave. Também em estado grave está a Kelly, a colega da Eliana. A Nelisa pede pela Eliana, que além do Covid, perdeu o bebê às 16 semanas da gestação. Pessoas que estão com outras enfermidades. A Paula pede pela Maria da Cruz, que iniciará a quimioterapia. A Viviane pede pelo Pedrinho, que tem se sentido mal e tem feito alguns exames. A Paloma pede por Betinha, fez a cirurgia de estômago e está na UTI. A Marianinha pede por Dona Lia, que é sogra do Wagner, ela continua enferma. A Vilminha pede por Zezé, que está com câncer. A Vilma Gomes pede por Dona Terezinha, teve um derrame na vista e está com dificuldade para enxergar. E a Marianinha também pede por Rafael, dependência química. Pedidos agora por outros motivos. Por todas as pessoas que estão na linha de frente do Covid-19, pelas famílias enlutadas, pelas pessoas que estão desempregadas, por mais união nas famílias, por pessoas idosas, pessoas com problemas mentais, emocionais e espirituais, e pela situação do nosso país aí diante desta crise política e econômica. Nós vamos agora ouvir e cantar junto um louvor que fala a respeito desse momento, desse sentimento que Davi tinha. Eu sou fraco, me sinto fraco, mas nós podemos tudo aquilo naquele que nos fortalece. E com este louvor também que você possa ir colocando os pedidos seus aí de casa que não chegaram a nós, mas você vai mentalmente apresentando ao nosso Deus. Te louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos, teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos, teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Coisas velhas se foram, tudo novo fará. Descobri o sentido de viver.
a palavra do apóstolo Paulo de que nós podemos passar por todas as circunstâncias, por todas as coisas que sobrevêm sobre nós, porque é Tu, Senhor, quem nos fortalece. Amém. Nós sabemos desta verdade, Pai, racionalmente, com a nossa mente, mas nós pedimos, vem Espírito Santo e ajuda com que o nosso coração, a nossa alma, tenha bem firme esta verdade dentro de cada um e cada uma de nós, para que nos momentos em que os inimigos, os problemas, como Davi lá no passado, eram mais fortes do que ele disse, eu sou fraco. Nós muitas vezes enxergamos as nossas fraquezas, as nossas limitações, mas, ó Deus, que esta verdade continue a ecoar no fundo da nossa alma, para que nós não esmoreçamos na nossa fé, na nossa confiança no Teu poder, Senhor. Não é o nosso poder, não é a nossa capacidade, mas é o Teu poder de realizar infinitamente mais do que nós Te pedimos, do que nós merecemos. E é assim, ó Deus, que nós colocamos em Tuas mãos, em mais esta noite, estas pessoas que foram aqui mencionadas e estão enfermas, precisam, ó Deus, da Tua bênção para recuperar completamente a sua saúde. Deus amado, é assim que nós colocamos as famílias que enfrentam a dor do luto, para que recebam a Tua porção de consolo, como Davi foi consolado no passado. Em Tuas mãos nós colocamos, ó Deus, estas pessoas que nós lemos aqui, como símbolo de todas as demais pessoas que estão aí contaminadas com o coronavírus, para que a Tua graça, ó Deus, haja no seu corpo, no seu organismo, dando condições de resistir a esse vírus, ó Deus, e superarem esse momento, ó Deus, e alcançarem a cura, Senhor. Pai amado, nós clamamos por aqueles e aquelas que estão aí internados, aqueles e aquelas, ó Deus, que estão ali, ó Pai, gravemente nas UTIs, estão entubados e em coma. Que o Teu Santo Espírito fale ao coração dessas pessoas, que as famílias não podem se comunicar, nem os médicos conseguem se comunicar com uma pessoa que esteja ali em coma, mas o Teu Santo Espírito pode, Senhor, e que o Teu Santo Espírito traga o Teu alento, a Tua graça a esses corações, Pai. Deus amado, nós colocamos em Tuas mãos aqueles e aquelas que trabalham no setor da saúde, no setor, ó Deus, das agências funerárias, nos necrotérios, nos cemitérios, aqueles que trabalham na área da segurança, no transporte, não podem deixar de trabalhar para atender a população, Senhor, e estão mais expostos à contaminação. Que Tu, Senhor, continue a dar, ó Deus, os Teus livramentos, a Tua proteção, Senhor, que Tu continue a restabelecer a saúde daqueles que foram contaminados, ó Pai, e a nossa sociedade possa ir, ó Deus, voltando à normalidade, Senhor, voltando, ó Deus, a um hábito, aos seus hábitos, de forma segura, Pai. Amém. Deus amado, nós colocamos em Tuas mãos a nossa sociedade brasileira, Sim, onde o Covid-19 ainda é um problema tão pequeno diante da grandeza, ó Deus, dos problemas de corrupção, da falta de saneamento, da educação, da segurança, Senhor, e nós ainda vemos os poderes políticos ainda agindo com vaidade, ainda agindo em seu próprio benefício, ó Pai, e nós clamamos a Tua misericórdia, Senhor, sobre a nossa nação. Amém. E clamamos, ó Deus, para que os Teus verdadeiros discípulos e discípulas que estão em instâncias de poder possam, ó Deus, agir para que esta crise econômica e política possa ser amenizada, possamos sair dela, ó Deus, no menor tempo possível, ó Pai.
Deus amado, colocamos em Tuas mãos o nosso Brasil, porque muitas vezes nós olhamos e vemos apenas as dificuldades, mas sabemos que em Ti, que tem todo o poder, Tu podes, ó Deus, nos ajudar a superar essas circunstâncias e realizar ainda o impossível. Nós sabemos, ó Pai, que tudo é possível, porque Tu nos fortaleces, Senhor. Então, nós entregamos estes pedidos que foram aqui mencionados, os pedidos que os Teus filhos e filhas apresentam a Ti, cada um em suas casas, nesta hora, Pai, para que Tu os receba. E nós desde já Te agradecemos, porque oramos nesta confiança de que o poder para a realização Tu tens, ó Pai. E a vontade o desejo de que nós estejamos bem, também Tu tens, Senhor. E assim nós colocamos em Tuas mãos, dizemos a Ti, seja feita a Tua vontade, Pai, porque sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém. Recebe assim a nossa oração, nós oramos agradecidas em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Romanos, na Epístola aos Romanos, lá no Novo Testamento. Nós vamos ler do verso 16 até o verso número 22. Epístola aos Romanos, capítulo 4, do verso 16 até o 22. A palavra de Deus, na carta aos Romanos, capítulo 4, de 16 a 22, nos diz assim: Essa é a razão que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isto lhe foi também imputado por justiça. Amém, meu irmão e minha irmã? O que é ter fé, meu irmão e minha irmã? E como que a gente caminha tendo fé? Você já pensou nisso? O que é ter fé e o que é caminhar a partir da fé? Queria que você ouvisse um louvor e depois desse louvor nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor que lemos aqui em Romanos. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui,
aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus, é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Meu Deus, é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu Amém, meu irmão e minha irmã. Deus é aquele que nos dá caminho no deserto, luz na escuridão. Deus é aquele que caminha ao nosso lado e nos sustenta até quando eu não vejo, diz a música, diz o cântico. Até quando eu não sinto, porque Ele está no controle. Nós não sabemos o momento em que a vacina vai chegar, mas Deus sabe. Nós não sabemos quando as coisas irão se resolver. Uma inquietação no nosso coração, quando é que a gente vai voltar para a igreja? Quando é que nós vamos estar na igreja novamente, todos reunidos? Não 30%, 40%, não todos. Quando é que nós vamos poder estar todos? Nós não sabemos. Mas Deus sabe. Nada foge ao cuidado de Deus.
E quando nós falamos de fé e caminhar pela fé, um exemplo claro que a palavra de Deus apresenta para nós, e o texto que nós lemos aqui, também na carta aos Romanos, é o apóstolo Paulo, e ele está falando sobre a questão da fé. O apóstolo Paulo pega como exemplo Abraão, né? O pai da fé, pai de muitas nações e pai da fé. Abraão é o pai da fé para o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Tá? As três grandes religiões monoteístas do mundo, elas têm Abraão como pai da fé. E Abraão é esse homem que Deus chamou lá de Ur dos Caldeus. E a palavra conta para nós que um dia, lá em Gênesis, conta que Deus disse para ele assim, ó, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E a palavra diz que ele pegou a mulher, pegou lá as coisas dele e foi. Foi pela fé, crendo que o Senhor estaria com ele nessa jornada. E quando o apóstolo Paulo cita nesse texto Abraão, ele diz coisas importantes sobre essa fé de Abraão. Coisas que foram importantes para a vida de Abraão e para o caminhar da fé de Abraão, e são importantes para nós também, que estamos aí caminhando em fé, meu irmão e minha irmã. O apóstolo Paulo diz que Abraão creu no Deus que vivifica os mortos e chama a existência aquilo que não existe. Abraão creu nesse Deus que pode todas as coisas. E o texto vai dizer para nós no verso 18, Abraão, esperando contra a esperança, creu. Você sabe o que é esperar contra a esperança, meu irmão e minha irmã? Você sabe o que é você olhar e dizer assim, né? Não tem nenhum parâmetro, não tem nada que diga para mim que vai acontecer. Quando você ainda tem esperança no coração, quando você ainda diz assim, não, mas olha, eu tenho aqui algumas evidências que vão dizer para mim que vai acontecer. O apóstolo Paulo diz, Abraão creu contra a esperança. E nós sabemos a razão. O texto bíblico vai dizer para nós que Deus assim, você vai ser pai. Ele já era idoso, Sara também já era. E ele ficou assim, né? Muitos de nós dizem, mas como um sujeito idoso, ela também idosa, né? Vão ter filhos? Não tem como. Mas a palavra de Deus diz para nós que Abraão creu. Ele acreditou na promessa de Deus, ele acreditou que Deus podia fazer. Sabe, eu já contei várias vezes na igreja aquela experiência que eu tive ao final de um culto, em que um irmão veio me pedir oração, não foi aqui em Arthur Alvim, foi numa outra igreja que eu pastoreava. Eu estava na porta e ele veio assim, vamos orar, pastor, eu tenho que tomar uma decisão. Aí eu fui lá orar com o sujeito, ao final da oração ele levanta e diz, será que vai dar certo esse negócio? Esse sujeito não acreditava. Ele entendia assim, vamos jogar na sorte, né? Pode ser que Deus ouça e responda. Quem crê contra toda esperança vai ao altar e ora, coloca nas mãos de Deus e diz, eu creio que Deus pode fazer. Quais são as evidências? As evidências são que eu tenho fé e creio nesse Deus. Essas são as evidências. São as evidências que acontecem dentro de mim. Eu não posso dizer o que aconteceu, eu não tenho nada que diga para mim que vai acontecer, mas no meu coração, na minha mente, existe uma clareza. Eu creio que Deus pode. Essa é a fé de Abraão. Esse que esperou contra a esperança e creu para vir a ser pai de muitas nações. Imagine, nesse momento em que nós estamos vivendo, esse tempo de pandemia, essa situação toda que está acontecendo aí, eu e você sabemos de histórias de pessoas que foram curadas. Sim, há pessoas que morreram, e muitas pessoas morreram, né, por causa da pandemia, e essa questão da pandemia, ela tem mexido com todos nós. Mas nós não podemos deixar de agradecer a Deus pelos muitos que estão sendo curados. Amém. Pelo empenho dos médicos, dos enfermeiros,
pela iluminação que Deus está dando aos cientistas para que eles possam trazer a vacina e possam trazer o medicamento para curar os que já estão doentes. Lia algumas reportagens por aí dizendo que isso que está acontecendo hoje em relação a essa vacina, né, e vários lugares do mundo aí sendo pesquisados, e a resposta acontecendo tão rápido, é coisa que nunca aconteceu. Por quê? Porque nós cremos que Deus também está movendo isso. Amém. Nós cremos, tem gente procurando vacina na Inglaterra, na China, na Rússia, nos Estados Unidos, na Europa toda, aqui no Brasil, várias partes do mundo. Esse é tempo de nós acreditarmos, é tempo de nós crermos, é tempo de nós colocarmos a nossa fé no Senhor. E saber, ter a clareza que Abraão foi esse sujeito que acreditou, apesar de não ter nada dizendo para ele, vai acontecer. Você lembra daquele exemplo que eu dei para vocês já na igreja? E dei num culto, esse tempo pregando também. Digamos que eu dissesse assim, imagine a situação, né? O céu está escuro, vento forte, relâmpagos e trovões. Aí eu chego para vocês e digo assim, irmãos, Deus está me revelando que vai cair um temporal. O que você diria para o sujeito que fala isso? Né? A pastora Cristiane olha para mim e diz assim, Ronald, você não precisa de revelação para dizer isso. Né? Deus não precisa ter revelado isso para você. Todo mundo está vendo isso. Todo mundo está vendo, olha, o céu está escuro, está relampeando, está trovejando, o vento está forte. Deus não precisa te revelar isso. Deus já mostrou para todo mundo. Não é o que o texto está dizendo. Você sabe um sujeito que criou contra toda esperança? Um sujeito chamado Elias, lá no monte. A palavra de Deus diz assim para nós que ele manda um moço uma vez e diz assim, vai lá e sobe ver se tem alguma coisa. Aí o moço diz assim, não tem nada. Sobe a segunda vez, nada. Terceira vez, nada. Na sétima vez, diz a palavra de Deus. O moço sobe, Elias pergunta assim, tem alguma coisa lá? E o rapaz diz para ele assim, então, lá acima, bem longe, está vindo uma nuvem, que é o tamanho da palma da mão, assim. Mas assim, o céu está azul, tem uma nuvenzinha lá. Você lembra do texto? O que o Elias diz assim? Então você desce e manda dizer para o Acabe para ele aparelhar os cavalos dele e ir embora, que vai cair uma chuva e vai ser chuva forte. Eu fico imaginando o discípulo dizendo assim, eu vou lá, né? Você que mandou. Quais as evidências que o Elias tinha naquele momento? Nenhuma. A não ser a fé no coração. A não ser a clareza de que Deus podia fazer. Crer contra toda esperança, meu irmão e minha irmã, é ter convicção no coração, é ter clareza em quem nós cremos. Porque o texto diz para nós, na sequência aqui, no verso 20, diz assim, e não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Não duvidou por incredulidade. Já era idoso, Sara também. Havia motivos até para ele dizer assim, não vai acontecer. Mas ele não se deixou levar pela incredulidade. A incredulidade faz com que as coisas não aconteçam. Você está lembrado lá do texto de Mateus capítulo 6, que diz que quando Jesus foi lá para a cidade dele, lá para Nazaré, o texto bíblico diz que Jesus tinha feito muitos milagres em muitos lugares, mas lá em Nazaré ele não conseguiu fazer. Por quê? A palavra de Deus diz, por causa da incredulidade do coração daquele povo. O que impede a ação de Deus, meu irmão, é a nossa incredulidade, meu irmão e minha irmã. É preciso crer, é preciso acreditar, é preciso ter essa convicção que o Abraão tinha. É preciso ter a clareza de que quando Deus nos dá uma palavra, quando nós temos convicção disso no coração, não há por que duvidar. Muitas são as vezes em que eu já ouvi pessoas dizendo assim, eu nunca vi os milagres de Deus. Eu já vi muitos. Nunca vi esse, mas eu já vi muita coisa.
Mas qual é a diferença entre um e outro? A diferença é crer. A diferença é você olhar para aquele texto da palavra de Deus que diz assim, né? Se crer, verás a glória de Deus. Mas é preciso crer. Ter essa convicção no coração. Abraão, o pai da fé, diz a palavra de Deus, não duvidou por incredulidade. A palavra diz assim, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus tinha dado uma palavra para ele, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Às vezes, irmãos e irmãs, quando aqueles e aquelas que não creem se aproximam de nós e ficam dizendo, onde está o teu Deus? Quais as respostas que você tem? Essa é a hora de nós nos fortalecermos no Senhor. A palavra de Deus diz para nós, o texto que preguei agora no domingo, no livro que preguei, que foi o livro de Jó, a palavra de Deus diz assim, né? Quando Jó perdeu todos os bens, a palavra diz assim, e em nada Jó pecou contra o Senhor. E aí, Satanás tocou na saúde dele, levou a saúde dele, e a palavra diz, e em nada Jó pecou contra o Senhor. Bonito demais isso, né? Você lembra da pregação de domingo? Né? Satanás diz assim, ele crê em ti, Deus, porque você dá bens para ele, tira os bens dele. Tirou os bens, mas ele continua crendo. Então tira a saúde, mas ele continua crendo. Como que ele continua crendo se ele está sem saúde agora e se ele está sem os bens? Porque os bens e tudo que Jó tinha eram do Senhor. É por isso que ele disse assim, lembra? Deus dá e ele tira, bendito seja o Senhor. Jó tinha essa convicção no coração, Deus está comigo. Você está lembrado o que aconteceu com Davi lá em Ziclag? Ziclag foi atacada, levaram os bens, levaram as mulheres, levaram os filhos, queimaram a cidade. Aí quando o Davi chegou, retornou para a cidade com seus homens, estava tudo destruído. E a palavra de Deus diz para nós naquele texto, preguei nesse texto já faz algum tempo, aí nesse tempo de pandemia, e aí o Davi chega lá e os homens de Davi queriam matá-lo, diz a palavra de Deus. Ficaram revoltados com Davi. E a palavra de Deus diz para nós assim, e Davi se fortaleceu no Senhor. Quando o apóstolo Paulo estava lá um dia meio acabrunhado, né? Sem saber o que fazer, estava lá meio perdido, Deus falou para ele assim, Paulo, minha graça te basta, levanta, vamos embora. No outro momento, Paulo estava lá entristecido e Deus falou assim, coragem, Paulo, estou com você, se fortaleça em mim. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus conta para nós a história de homens e mulheres que em meio às suas lutas e em meio à incredulidade daqueles que estavam à sua volta, resolveram acreditar no Senhor e se fortalecer nele. Davi não venceu o gigante por acaso. Ele já tinha vencido o leão e o urso, mas tanto para vencer o leão e o urso como para matar o gigante, Davi se fortaleceu no Senhor. Davi confiou em Deus. Saul não estava confiando no Senhor, mas Davi foi lá e disse, eu vou vencer, e eu vou vencer pela força do Senhor. Josué e Caleb estavam dispostos a enfrentar tudo e todos para chegar em Canaã. Mas os outros 10 se acharam pequenos como gafanhotos. Josué e Caleb se fortaleceram no Senhor. Muitas são as vezes, meu irmão e minha irmã, que diante das dificuldades, diante dos problemas, é preciso nos fortalecer no Senhor. A incredulidade pode nos rodear, mas nós precisamos olhar para o Senhor e dizer, eu caminho com Deus e Deus está comigo. A rainha Esther, quando estava lá, e ela foi lá para falar com o rei, você está lembrado que ela disse para Mordecai antes? Ela disse, olha, então reúne aí, ora por mim. Eu vou lá conversar com ele. Eu preciso da força do Senhor. Incredulidade e medo, irmãos e irmãs, são coisas que muitas vezes vêm a nós, porque no nosso coração há muitas dúvidas ainda em relação ao Senhor. Mas quando o Senhor toma conta do nosso coração, quando o Senhor invade o nosso coração, quando nós cremos contra a esperança, nós não precisamos duvidar. E nós podemos crer
porque o Senhor nos fortalece. E a palavra ainda diz, no verso 21, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir a promessa. Por que o Abraão creu? Por que ele creu contra toda esperança? Porque é que ele não duvidou por incredulidade? Porque é que ele creu nas promessas? Porque é que ele se fortaleceu no Senhor? Porque ele estava plenamente convicto. Plenamente convicto que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Plenamente convicto. Não havia sombra de dúvida no coração dele. Deus pode fazer. Sabe, irmãos, tem coisas na minha vida e na sua que a gente não sabe o que vai resultar lá na frente. A gente não sabe. Né? Nós não temos como saber. Mas nós podemos acreditar, confiar, crer no Senhor, que Ele vai nos direcionar e que Ele vai nos dar caminho, e que às vezes o deserto vai chegar, mas Deus nos dá caminho no deserto, para que a gente possa chegar até o fim. E carregar no coração a convicção de que o Senhor está olhando por nós. Essa era a convicção de Abraão. Deus está olhando por mim. Deus vai fazer com que isso se cumpra. Deus tem promessas para mim e para você. Deus tem bênçãos para mim e para você. É preciso crer e continuar caminhando com o Senhor. Fé não é só quando tudo vai bem. A fé nos fortalece para vencer os dias maus. A fé nos fortalece para vencer os embates. Muitos foram os embates de Abraão. Ele saiu vitorioso de todos. Porque ele confiava no Senhor. Ele estava plenamente convicto. E nessa noite de reunião de oração, em que nós vamos agradecer ao Senhor pelo que Ele fez, por cada um de nós, o meu desejo, meu irmão e minha irmã, é que você creia contra toda esperança. Amém. Que não haja sombra de dúvida no seu coração do que Deus pode fazer. Que você não duvide por incredulidade, creia nas promessas, se fortaleça no Senhor, se fortaleça pelos testemunhos dos seus irmãos e irmãs que estão aí ao seu lado, dizendo, vai lá, continua, eu tenho experiência com Deus e posso contar para você para te fortalecer. Tenha plena convicção do que Deus pode fazer. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe nesse tempo. Amém? A pastora Cristiane vai ler para nós os agradecimentos. A Deusa agradece pela vida da Marisete, que já saiu da UTI. A Vilminha agradece pela vida de 4 pessoas. O Carlos voltou ao mesmo emprego e vai poder receber os atrasados. A Marcela também está trabalhando. A Letícia foi curada da Covid-19 e o Paulo está em casa em boa recuperação depois da cirurgia cardíaca. A Marianinha agradece pela vida do pastor Wagner, ele está bem, é da Igreja Metodista Wesleyana. E agradecimentos por motivos diversos, pelas muitas bênçãos recebidas, pelas nossas famílias, pela família da fé, pelos pastores e pastoras e suas famílias, pelos seminaristas, pelos bispos e bispas, por todas as pessoas que se empenham para que tenhamos acesso às programações da igreja. E agradecemos a Deus pela nova programação da nossa igreja metodista em Arthur Alvim, que se chama Metodista em Forma. É um programa de atividade física. E louvamos a Deus pela vida dos aniversariantes desta semana. Eu agradeço. Na minha família temos 4 aniversariantes nesta semana. Ontem o meu irmão, o Antônio Carlos e o Kleber fizeram aniversário. Amanhã será a minha cunhada, Tereza Cristina. E no sábado a minha avó completará 92 anos. Então agradecemos a Deus por estas vidas. E na nossa igreja também a lista está bem recheada. Hoje é aniversário do Noel, nosso abraço ao Noel. Amanhã, dia 5, temos o Rafael, esposo da Aninha, a Melissa, a dona Raquel Prates. No dia 6, temos o Leonardo e a Luísa Dias.
e no dia 8 a Inorite. Nosso abraço aos aniversariantes desta semana, que Deus os abençoe. Estes são os agradecimentos, pastor. Amém. Nós vamos orar a Deus pelos agradecimentos, vamos receber a bênção também e depois vamos encerrar com um cântico, tá bom? Vamos orar então? Deus querido, Pai de graça e de poder, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento com o nosso coração grato, com o nosso coração cheio de alegria, Senhor, porque Tu, Pai querido, tem respondido às nossas orações, tem se feito presente na nossa vida, tem entrado com providência nos nossos lares, tem, Senhor, nos guardado nesse tempo de pandemia, tem guardado, Senhor, os Teus filhos e filhas aqui, e nós Te agradecemos por isso. Obrigada. Te agradecemos, Senhor, por cada uma, Senhor, dessas pessoas que traz à nossa memória os agradecimentos pelas respostas que Tu destes. Te agradecemos, Senhor, porque temos um Deus em quem nós podemos confiar. Muito obrigada. Temos Pai. um Deus que responde às nossas orações. Temos um Deus que cumpre as promessas. É verdade, Senhor. Temos um Deus que olha por cada um de nós. Obrigada, Pai. Te agradecemos, Senhor, nessa noite, pela Tua providência, pelo Teu cuidado, pela segurança que temos em Ti, pela oportunidade de podermos ler a Tua palavra, ouvir a Tua palavra, cantar louvores a Ti. Te agradecemos, Senhor, pelos amigos e amigas que estão conosco nessa jornada. Obrigada, Te Pai. agradecemos, Senhor, porque nesse tempo de pandemia, logo no começo, Senhor, tivemos muitas incertezas, sem saber como as coisas andariam, e graças a Deus, a Tua igreja tem caminhado. Obrigada. Graças a Deus as programações têm acontecido. Graças a Deus podemos ainda, Senhor, ofertar através das cestas básicas para pessoas que não têm. Louvado seja o Teu Que Tu, nome, Senhor, continue olhando pela Tua casa, pela Tua igreja, Amém. para que nós tenhamos ainda mais motivos para agradecer, honrar e bendizer o Teu nome. Amém, Senhor. Fica conosco nessa jornada, Senhor. Dá-nos essa fé que Abraão tinha. Essa fé, Senhor, que não duvidava, que não tinha incredulidade. Essa fé que se fortalecia no Senhor. Essa fé que tinha convicção. Dá-nos essa fé, Senhor, Sim, Pai. para que possamos a cada dia mais caminhar contigo e testemunhar da Tua graça. Amém. É por Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Que a graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e conosco permaneça hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, meu irmão e minha irmã. Vamos ouvir um louvor. Assim como a noite amada, a brisa sonha um dia, ela sempre espera sua, e anseia pelo mar.
abençoe, meu irmão e minha irmã. Um abraço, um beijo. Até domingo, 19 horas.